A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente, você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso para que nós possamos crescer cada vez mais. Se você achar o nosso conteúdo interessante, indique o canal para mais alguém. Hoje nós vamos estudar a lição bíblica da Escola Dominical, a lição 7, o ministério de Eliseu. Texto bíblico, segundo livro do Reis, capítulo 3, versículo 5, e do versículo 9 a 11, e do versículo 14 ao 18. E segundo livro do Reis, capítulo 4, do versículo 1 a 7, e do versículo 38 ao 41. O objetivo geral da nossa lição é destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Os objetivos específicos são três. Primeiro, evidenciar que o Senhor zela por seu povo. Segundo, demonstrar que a fé e a confiança da viúva de Sarepta. Terceiro, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Nossa lição dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Primeiro subponto, reis bons e reis maus. Segundo subponto, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Terceiro, a predição de Eliseu se cumpriu. Segundo ponto, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Primeiro subponto, a situação das viúvas em Israel. Segundo subponto, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Terceiro subponto, fé e obediência e família unida. Terceiro ponto, a morte que havia na panela. Primeiro subponto, a escola de profetas. Segundo, a morte na panela. E a conclusão da nossa lição. Nossa lição tem sua leitura bíblica em classe. Segundo livro do Reis, capítulo 3, começa a partir do versículo 5, depois do versículo 9 ao 11 e o versículo 14 ao 18, que diz assim: Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas? E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te viria. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Segundo livro do Reis, capítulo 4, do versículo 1 a 7 e do versículo 38 a 41. E uma mulher das mulheres dos profetas, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e dê-te o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço:
põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma porra brava, e colheu dela e sua capa cheia de coloquitindas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim a tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia nenhum mal na panela. Amém? Texto áureo. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo livro do Reis, capítulo 3, verso 11. Nossa verdade prática vai dizer assim: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. A introdução da nossa lição vai dizer assim: Nesta lição trataremos do ministério de profeta de Eliseu. A convocação de Eliseu para o ministério profético foi feita pelo próprio Deus, que instruiu o profeta Elias acerca disso no Monte Horebe. Primeiro livro do Reis, capítulo 19, verso 16. O seu ministério durou algo em torno de 50 anos, desde sua chamada, atravessando toda a última metade do século 9 a.C., cobrindo os reinados de Acabe, Acazia, Jeorão, Jeu, Jeoacás e Joás. Vale ressaltar que Eliseu permaneceu como servo de Elias até que este foi trasladado. Primeiro livro do Reis, capítulo 19, versículo 21, e segundo livro do Reis, capítulo 3, verso 11. Eliseu também completou a missão de Elias, com referência à unção de Azael como rei da Síria e à unção de Jeu como rei de Israel. Segundo livro do Reis, capítulo 8, verso 12 e 13. Segundo livro do Reis, capítulo 9, de 1 a 10. Primeiro livro do Reis, capítulo 19, verso 15 e verso 16. A narrativa acerca do ministério do profeta Eliseu está registrada nos livros de Reis, primeiro livro do Reis 19 e segundo livro do Reis, capítulo 2 ao 9 e o 13. No registro do ministério do profeta Eliseu, percebemos uma diversificação bem interessante com relação à sua atuação, indo desde o contato com uma viúva endividada até homens ricos, poderosos e monarcas. Ele era influente no palácio de Israel, segundo livro do Reis, capítulo 5, verso 8, e em outros reinos, como em Judá, na época do reinado de Josafá, segundo livro do Reis, capítulo 3, verso 11 a 19. Eliseu também agiu como líder das escolas de profetas, seguindo a tradição de Samuel, segundo livro do Reis, capítulo 4, versículo 38 a 44. O ministério do profeta Eliseu ficou muito conhecido pelos grandes milagres que ocorreram através dele. Em toda a Bíblia, com exceção de Jesus, nenhuma outra pessoa realizou mais milagres do que Eliseu. Nesta lição, trataremos sobre 3 deles: o milagre das águas, que alagaram o vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela do ensopado servido por um dos seus servos do profeta. Este homem de Deus era enérgico e contundente quando precisava, porém compassivo e prestativo com os que os sofriam ou necessitavam de ajuda. Esse assim era Eliseu, uma hora enérgico, mas também compassivo, né? E se preocupando com os cuidados das outras pessoas. O nosso primeiro ponto vai dizer: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Primeiro subponto: reis bons e reis maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e reis maus. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado reino como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que este monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração a ídolos. É isso que ele está querendo dizer. Ele não era bom nem mau por conta da administração com o povo, não. O problema dele é que ele era distante de Deus. Em vez de adorar a Deus, não. Eles adoravam a ídolos. Incitava o povo a adorar a ídolo em vez de adorar o verdadeiro Deus. Esse era o grande problema dele. Por isso que ele vai falar de reis bons, né, e reis maus nesse contexto, por conta disso.
O segundo subponto vai dizer: 3 reis vão à guerra contra os moabitas. 3 reis vão à guerra contra o moabita. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá, 2 Reis capítulo 3, verso 9. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. No livro do Reis capítulo 3, verso 5. Com a morte de Acabe, que os moabitas eram o quê? Eram subordinados a Israel, né? Mas como Acabe morreu, aí eles se revoltaram, né? Se revoltaram e não queriam mais pagar o tributo. Por isso que eles se revoltaram e foram querer fazer guerra contra o povo. E esses reis se reuniram para ir na batalha contra eles. O terceiro ponto vai falar: a predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação dos ventos e sem chuva, segundo o livro do Reis, capítulo 3, verso 13. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas, segundo o livro do Reis, capítulo 3, verso 18. Veja que Josafá primeiro procurou um mundo para consultar a Deus, procurou o profeta. O profeta chama um tangedor, e quando o tangedor começa a tocar, né, o Espírito de Deus vem sobre o homem de Deus e fala a ele que os reis iriam vencer a guerra, e aquele lugar que não tinha água ia ser cheio de água, tanto para eles, para o exército, como para os animais. Quanto para os reis, como para os animais. O nosso segundo ponto vai falar: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nosso primeiro subponto: a situação das viúvas em Israel. Nós vamos entender como era a situação das viúvas naquele tempo. Na época de Eliseu, a condição das viúvas era lastimosa. A morte do marido deixava a mulher vulnerável econômica e socialmente, razão pela qual necessitava de proteção legal e de amparo por parte das lideranças políticas e religiosas. Deus exortou que esse amparo fosse levado a sério. Isaías capítulo 1, versículo 16 ao 23, e Jeremias 22 e 3, que diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas, assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimas a viúva. Jeremias capítulo 22, versículo 2 e 3. Veja que Deus já deixou o mandamento, né? Que as viúvas deveriam ser assistidas, não deixadas elas de mão. Mas só que naquela época não era assim que acontecia as coisas. A viúva era completamente desprezada. Segundo o pastor Esdras Bento, além da angústia que acompanhava a viuvez, a perda da proteção legal do esposo colocava a viúva em situação de pobreza e penúria. Caso o marido deixasse alguma dívida, a viúva era obrigada a assumir os compromissos financeiros do faltoso, o que implicava às vezes na venda dos bens, da entrega dos filhos à servidão e a todo tipo de exploração da parte dos credores. Nessa época, a viúva tinha somente 2 opções: mendigar ou prostituir-se. Veja como ficava a situação das viúvas quando o marido morria. Tinha que vender os bens para pagar os débitos. Além de vender o bem, muitas vezes os filhos eram pegos como pagamento do débito para servir como escravo. E além de tudo, ou ia pedir esmola ou ia ser prostituta. Era essa a situação das viúvas naquele tempo, né? Por isso que ele vai dizer que a situação das viúvas era muito difícil após a morte do seu marido. Aí demais, dívida tira o sono e incomoda quem a tem, ainda mais quando o credor exige levar em resgate da dívida o que ele era mais precioso na face da terra, seus 2 filhos, e fazer deles seus escravos. Essa mulher enfrentou a possibilidade de o credor tomar seus 2 filhos para um período de escravidão. O texto em Levítico 25, 39 a 42 determina que se o devedor não pudesse pagar a sua dívida, ele era obrigado a servir ao credor como escravo até o ano do jubileu. Veja, a lei já deixa bem claro isso, que se ele não tivesse dinheiro para pagar, ele ia ter que ser, os filhos dele iam ter que ser escravos do credor até o ano do jubileu. Mas aquela viúva tinha algo muito poderoso e indispensável para qualquer um que esteja nessa terrível situação: fé e temor a Deus. Movido por esses 2 pilares de sua vida, ela recorreu ao dono de todas as coisas, Deus. Ela foi ao profeta Eliseu e pediu sua ajuda. Deus interveio e concedeu-lhe a provisão suficiente para atender a sua urgente necessidade e dar de seus 2 filhos. De acordo com o historiador Flávio Josefo,
A viúva desta história era a esposa de Obadias, o mordomo de Acabe, em 1 Reis, capítulo 18. Segundo Flávio José, o motivo de a família estar endividada era que Obadias havia sustentado os 100 profetas do Senhor que ele escondera de Acabe e Jezabel. Todavia, Deus interveio em favor dessa família, que temia ele. Segundo o livro do Reis, capítulo 4, verso 3 a 7. Quero dizer que o Deus de Eliseu é também o nosso Deus. Ele é imutável. Eu, Senhor, não mudo. Malaquias 1,17. Veja que o marido dela tinha ajudado, né, os profetas de Deus, escondeu eles. E por conta dele esconder, ele gastou dinheiro. E o dinheiro que ele gastou, né, estava devendo, podia estar devendo a alguém. E agora aquele alguém foi lá cobrar o dinheiro. E a mulher dele ficou desesperada, porque ele estava morto. Como ela ia pagar? Né? Por isso que ela recorreu a Eliseu, para que Eliseu pudesse ajudar ela a pagar aquela dívida e os filhos dela não foram levados como escravos. Segundo subponto vai dizer, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Veja, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Aí diz, diante do clamor daquela viúva, 2 Reis capítulo 4, verso 1, Eliseu ficou sensibilizado e não hesitou em atendê-la, tal como Elias fizera em Sarepta, 1 livro do Rei 17. Usou do pouco que ela tinha para resolver o problema. Deus compadeceu-se daquela mulher sofredora e interveio na sua causa. Sabe por quê? Porque o Senhor é compassivo, misericordioso e longânimo. Está escrito, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia, Salmo 116, versículo 5. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações, capítulo 3, verso 22. É isso aí, Deus se compadeceu da situação dela, porque viu que ela não tinha condições nenhuma, né, de pagar o débito. Mas ela tinha uma coisa dentro de casa, uma botija com azeite, e foi só o suficiente, né, para que Deus fizesse um milagre. Uma pouquinha coisa, que parece que na casa dela não tinha nada. O que tinha só era aquela botija lá com azeite, mas foi o suficiente. Aí continua mais para a gente. A dinâmica do milagre. Primeiro, um pouco de azeite. Diante do clamor da viúva, o profeta Eliseu perguntou-lhe, que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Veja, não tenho nada. Para ela não tinha nada, só uma botija de azeite. Segundo o livro do Reis, capítulo 4, verso 2. Ora, para Deus, o nada já é muita coisa, quanto mais uma botija de azeite. Eliseu compreendeu que Deus podia fazer usando um simples vaso com azeite, a princípio insignificante, e então falou à mulher e a seus filhos para pedir emprestado aos vizinhos a maior quantidade de vasos vazios que pudesse, segundo o livro do Reis, capítulo 4, verso 3 a 5. O azeite era uma mercadoria muito apreciada em Israel, servia como alimento, medicamento, cosmético, combustível e até para fins religiosos. Veja que o que ela tinha era pouco, mas era precioso se tivesse muito, né? Porque servia de alimento, combustível, de medicamento, tudo isso ele servia, mas ela achou que não tinha nada, só tinha aquilo ali, né? Muitas vezes nos sentimos com aquela viúva quando percebemos que o que nos resta parece algo absolutamente significante, mas aquilo que achamos significante pode ser usado por Deus ao nosso favor. Deus tem poder para transformar em muito, transbordante, superlativo aquilo que nos parece pouco. É porque à primeira vista para ela achou pouco, né? Mas para Deus já era muito, porque Deus se usou daquilo ali, né? Deus se usou do pouquinho de azeite que ela tinha. Continuando vai dizer, Deus age com o que você tem. Perceba que quando o profeta Eliseu perguntou à viúva sobre o que ela tinha em casa, a resposta da mulher veio em um tom desanimador. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Como dissemos, se para Deus o nada já é muita coisa, quanto mais uma botija de azeite. A provisão milagrosa lhe veio mediante o que ela já tinha, um vaso de azeite, mas a provisão foi dada na medida da fé que a mulher tinha e de sua capacidade de armazenamento. Deus provê dentro da capacidade do necessitado. Deus usou o que ela possuía para multiplicar-lhe os recursos e realizar o milagre de que ela precisava. Para Deus operar um milagre, a quantidade não faz nenhuma diferença. Exemplo disso, Moisés tinha um cajado e os filhos de Israel passaram pelo mar em seco. Êxodo capítulo 14, versículo 16, versículo 21 e 22.
Sansão tinha uma queixada de jumento e feriu com ela 1000 homens, Juízes 15:15. Davi tinha uma funda e 5 pedras, e assim prevaleceu contra o gigante filisteu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40 e versículo 50. A viúva de Sarepta tinha farinha na panela e azeite na botija, e assim comeu ela e a sua casa muitos dias. 1 livro do Rei 17, capítulo 17, versículo 12, 14 e 15. Os discípulos tinham 5 pães e 2 peixinhos, e deram de comer a quase 5.000 homens. Marcos capítulo 6, versículo 37 a 44. Dorcas só tinha uma agulha e linha, com isso costurava, ajudando os necessitados. Atos 9, 36 e 39. A viúva pobre só tinha 2 pequenas moedas. Marcos capítulo 2 e 42. Mas deu a maior oferta. A mulher do profeta tinha apenas uma botija de azeite, e foi a partir desta botija de azeite que Deus operou o milagre. Sucedeu que todos os vasos foram cheios. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da sua família com o que sobrou. E você, o que tem, né, em casa? O milagre depende do que se tem. Deus irá operar o milagre em sua vida a partir do que você tem. Ele pode usar o pouco que temos e transformá-lo em muito. Nós podemos nem ter tudo, e contudo podemos ter conosco alguma coisa. É isso mesmo, né? Às vezes a gente pode não ter tudo, mas às vezes alguma coisa que nós temos já é o suficiente. Deus é capaz de abençoar abundantemente. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios capítulo 3, verso 20. Não perca a esperança. O pouco pode ser transformado em muito se for colocado nas mãos do Senhor e por Ele abençoado. Marcos 6, versículo 30 a 44. Portanto, coloque tudo que você tem nas mãos de Deus, e ainda que seja pouco, se fará mais que suficiente. Tem disposição para trabalhar, é muita coisa para Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nosso terceiro subponto vai falar fé, obediência e família unida. Para Deus operar o milagre em tua vida, ele requer 3 coisas: obediência, fé e ação. Eliseu deu uma orientação à mulher: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. 2 livro do Reis, capítulo 4, verso 3 a 5. A mulher obedeceu à orientação do servo de Deus, usando o que ela tinha em suas mãos, e o milagre da multiplicação do azeite aconteceu. A orientação do profeta Eliseu foi simples e objetiva: pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Às vezes temos que fazer algo que esteja ao nosso alcance para receber o que Deus quer dar, né? Porque veja, ela só tinha botija de azeite e não tinha muitos vasos, mas Eliseu disse: vai, pede vasos emprestados, né? E ela ali teve que ir buscar os vasos, porque é o que ela tinha que fazer, que o milagre que ia fazer era Deus. Continuando, vai dizer: fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. A mulher devia fechar a porta, ficar a sós com seus filhos e trabalhar. O que se percebe aqui é o que o homem de Deus, Eliseu, não buscou notoriedade no milagre. Eliseu tinha plena certeza de que Deus era quem estava operando aquele grande milagre. Então a glória pertencia a Deus e não ao profeta. Talvez uma das causas da escassez de milagres hoje esteja na publicidade desenfreada. Deus quer privacidade, mas os homens gostam de notoriedade, gostam de aparecer e vangloriar-se, deixando a porta aberta, televisão, WhatsApp, Instagram, e-mail, YouTube, etc., para serem vistos. Nem sempre as bênçãos de Deus acontecem no meio de muita gente. Neste sentido, Jesus orientou assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai que está em secreto. Então teu pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Veja que ele deixa bem claro, né? Deixou bem claro a ela: pede os vasos, entra em casa, fecha a tua porta, junto com tu e teus filhos. E o milagre aconteceu, porque só quem estava vendo era eles, os 3, e Deus, que estava operando aquele milagre. Ninguém mais estava vendo, ninguém mais estava sabendo de nada, só eles 3 e Deus. E é isso que ele, profeta, ela escutou a orientação do profeta e fez de acordo com ele disse. Continuando a dizer: fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhe trazia os vasos e elas os enchia.
A mulher pegou as vasilhas e começou a enchê-las a partir da botija de azeite que ela tinha em sua casa. Foi ela quem encheu as vasilhas e não o profeta. Eliseu somente deu a orientação. Da mesma forma, Deus nos orienta conforme as nossas forças e os nossos recursos a agirmos e buscarmos a solução para os nossos problemas. Mas nós é que devemos correr atrás, que devemos buscar, que devemos agir. O que falha é a nossa fé e jamais a promessa do Senhor. Ele sempre nos concede mais do que aquilo que lhe pedimos. Se a viúva tivesse mais vasos, teria recebido ainda muito mais azeite, pois haveria em Deus o bastante para enchê-lo. Portanto, precisamos agir com fé, pois a fé sem obras, sem atitude, sem ação é morta. É claro, ela agiu com fé, né? Quando ele diz fecha a porta e enche teus vasos, ela agiu com fé. Ela não titubeou, ela fez exatamente o que o homem de Deus pediu para fazer. Outro ponto vai dizer família unida. Outro fator que nos chama a atenção neste episódio foi a união da família para sair dessa crise financeira. Veja que a mulher foi ajudada por seus filhos. A participação do nosso filho na obra de Deus é muito maravilhosa. A união e a unidade familiar contribuem sobremaneira para que haja milagre numa casa. Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Uma família dividida, desunida, egoísta, é uma família destruída. Claro, todo mundo sabe disso, que quando as famílias não estão unidas, só vai ocasionar o quê? Problema, né? Mas quando estão unidas, com certeza vão viver unidas. E foi de acordo com essa senhora fez. Ela viu, os filhos viram a situação financeira que ela estava passando, e eles não podiam ficar, né, negligenciar aquela situação. Eles tinham que ajudar a mãe, e foi o que eles fizeram, ajudaram, e tudo deu certo. O terceiro ponto vai dizer a morte que havia na panela. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. 1 Livro dos Reis, capítulo